Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que já nos acompanha, você que já é inscrito e você que compartilha os nossos vídeos, mas principalmente a você que nos dá um feedback sobre o nosso trabalho. Eu quero agradecer àqueles que criticam o nosso posicionamento aqui nesse canal, àqueles que deixam suas mensagens aqui nos vídeos e que também falam comigo no Instagram e no meu WhatsApp. Eu tenho recebido, como eu falo sempre aqui para vocês, e não é exagero, muitas mensagens de pastores atuais e ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, sugerindo temas para que nós venhamos abordar aqui nesse canal, até porque o nosso canal muito vagarosamente está crescendo e as pessoas que estão nos acompanhando, elas estão sempre participando conosco, isso é importante. Não adianta você ter aqui 100 mil inscritos e não ter um feedback daquelas pessoas que, teoricamente, estão ali lhe acompanhando. Às vezes é um número fictício que, de fato, não lhe ajuda a desenvolver o trabalho. E as pessoas que nos acompanham, graças a Deus, elas têm participado comigo, mandando mensagens, falando seus relatos pessoais, algumas dividindo seus dissabores na instituição Igreja Universal e hoje a sua saída, outros pedindo conselho, pasmem vocês, que pessoas também falam comigo pedindo algum conselho. E eu fico feliz, porque certamente essas pessoas veem algum valor espiritual para pedir algum conselho. E também, obviamente, tem aquelas que não gostam do meu posicionamento, do meu trabalho, e que criticam, falam, e não tem problema. A gente está aqui para ouvir a todos, agora, claro, com as palavras decentes, de bom nível, para que a gente possa dialogar tranquilamente mesmo discordando. Então eu quero agradecer a todos vocês que já estão participando conosco. E você que está chegando aqui agora, meu nome é Eduardo Carneiro, eu já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus muitos anos atrás e desenvolvi esse canal aqui porque comecei a ver no YouTube muitos canais que são chamados canais de denúncias, compostos por ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-tudo da Igreja Universal e que trazem a instituição para este veículo de comunicação como se fosse o antro de Satanás. E, na verdade, a gente sabe muito bem que não tem muito a ver aquilo que eles falam. O trabalho deles são propositalmente direcionados para que eles venham ter recursos financeiros através de suas monetizações. O exemplo disso são os shopping centers, que nós sempre falamos aqui no nosso canal, daqueles que estão vendendo até a alma da sua mãe em busca de dinheiro aqui no YouTube. Então, não tem nada de trazer abrir os olhos das pessoas para que elas venham sair da hipocrisia religiosa. Tudo isso é mentira, nada disso é verdade. Vocês, certamente, se vocês verem 2, 3 vídeos, vocês vão perceber essa farsa dos denunciantes. O assunto mais comentado dos últimos tempos, e graças, obviamente, às pessoas que têm se comunicado conosco, mandado mensagens, é sobre a prisão do ex-quase pastor da Universal, acho que é Gladson o nome dele, né, se não me engano. Acho que é isso. Um que foi garçom e se tornou milionário. E isso gerou muita polêmica, por quê? Porque, como nós já sabemos, tem muitos pastores que estão insatisfeitos com a liderança do Bispo Renato aqui no Brasil, na Igreja Universal, e eles estão querendo sair da Universal. Porém, a maioria desses pastores, eles recebem uma ajuda de custo muito baixa para sustentar ele e sua esposa, então não dá para fazer um pé de meia, e como a maioria são recrutados muito jovens, eles não têm recurso para se sustentar no primeiro momento em que eles saírem da instituição e forem viver sua vida. Por essa razão, muitos começaram a fazer investimentos em criptomoedas, fazer investimentos em que existe a promessa de que esses investimentos vão trazer um retorno financeiro rápido e grande. E, logicamente, que isso tem encantado a muitas pessoas, aliás, não só de pastores, mas membros, obreiros e outras pessoas que não fazem parte de comunidades religiosas nenhuma. Porém, tem pessoas que são vislumbradas com aquela suposta possibilidade de deixar de ser pobre para ser rico em muito pouco tempo. E o pior, sem precisar trabalhar duro para isso. É muito complicado você se tornar uma pessoa rica sem que você tenha que trabalhar muito para isso acontecer. E você que não usa o cérebro e vem aqui comentar que o Bispo Macedo, por exemplo, é muito rico e não precisou trabalhar para isso, você certamente é uma pessoa desonesta de forma intelectual. Você não tem a honestidade intelectual para analisar que sim, o Bispo Macedo há 44 anos vem trabalhando arduamente com a Igreja Universal. Se você concorda com o trabalho dele ou não, é outra coisa. Mas que ele trabalha até hoje, aos 70 e poucos anos, bilionário como nós já falamos no último vídeo sobre suas empresas e etc. Mas ele está lá todo domingo de manhã pregando a palavra, está lá toda quarta-feira à noite pregando a palavra, viajando o mundo inteiro, fazendo reuniões. E se esse homem não tivesse interessado em pregar a palavra de Deus, certamente ele já estaria muito satisfeito com as riquezas que ele tem, administradas agora pelo seu genro e por sua filha. Ele estaria simplesmente curtindo a sua velhice juntamente com sua esposa. Mas não, ele está trabalhando ao contrário de muitos de vocês que vivem no YouTube simplesmente falando mal dele. E eu quero deixar claro aqui para quem está chegando agora que eu não defendo nem o Bispo Macedo e nem a Igreja Universal do Reino de Deus. Se você acompanhar aí 3, 4 vídeos do meu canal, você vai perceber que meu ponto de vista ele é completamente independente, porque eu já fui obreiro da Universal e hoje não sou mais obreiro da Universal. E aproveitando esse gancho, eu vou falar aqui para vocês sobre essa questão das doações que esse Gladson fez. Eu acho que é esse o nome dele, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam aí. Para a Igreja Universal. Pelo que nós ouvimos nas reportagens, chegou a um valor em torno de 73 milhões de reais, entre dízimos e ofertas.
E a Igreja Universal, ela tinha previamente, antes da bomba estourar, feito uma apresentação dessas doações para a polícia, o Ministério Público, alguma coisa assim, para que eles viessem investigar se o dinheiro era lícito ou não. E muitas pessoas que têm falado conosco, olha, fala aí, porque Gladson foi pastor da Universal, e ele doou muito dinheiro para a Universal, e a Universal agora está aproveitando disso para jogar o terror nos pastores que querem sair porque estão investindo em criptomoedas, estão pensando em fazer isso, e eles estão sendo desonestos, porque, na verdade, eles foram beneficiados com a doação milionária, com doações milionárias desse Gladson, ele foi pastor de lá e etc. Bom, até onde eu sei, primeiro, esse Gladson ele não chegou a ser pastor, ele começou a se preparar para ser pastor, e eu acredito, não sei ao certo, que exatamente pela razão dele ser investidor dessas moedas, ele não foi aprovado para o quadro de pastores. Tendo em vista que uma das exigências para se tornar um pastor da Universal é que a pessoa não tenha absolutamente nenhum tipo de trabalho paralelo. E ele já era uma pessoa que estava investindo nesse trabalho desde 2014, por essa razão, ele não deve ter sido, certamente não deve ter sido aprovado para fazer esse trabalho na Igreja Universal como pastor. Mas a Igreja Universal certamente deve ter visto que ele, como fazia parte da instituição, estava influenciando algumas pessoas a fazerem investimentos nesse mercado, né, trade, criptomoeda, enfim, dessa questão de consultoria, etc. Eu, particularmente, não gosto desse assunto, não me interesso por ele, não me identifico por ele, sei que existe, é lícito, tenho amigos que investiram no início da Bitcoin, muitos anos lá atrás, quando a Bitcoin custava $1, ele comprou 50 Bitcoin, e deixou lá parado por 3, 4 anos. Quando ele foi ver, ele conseguiu vender as bitcoins por um valor médio de R$200 mil. Comprou terreno, fez investimento, ele achou que era o ouro. E se na verdade ele tivesse essas 50 bitcoins hoje, ele estaria milionário ou bilionário, não sei quanto é que está valendo a bitcoin. Então eu sei que ela existe realmente, é uma moeda, é legal, não é ilegal. E existe a operação, existe até uma sugestão para que o presidente do Banco Central comece a avaliar a questão de trabalhar com essa moeda, alguma coisa por aí, não sei se procede. Mas o que eu quero dizer aqui, meu ponto de vista sobre esse assunto, a Universal deveria devolver os 73 milhões que recebeu do Gladson para essas pessoas que alegam terem sido vítimas dessa pirâmide, porque alegam que isso era uma empresa pirâmide. Ele veio a público, declarou que não era uma pirâmide. Ele falou apenas que a empresa dele começou desde que ele era garçom, em 2014, a esposa dele já dava consultoria, depois ele começou a desenvolver, etc, etc. O linguajar técnico eu particularmente não entendo. Se você entende, fique à vontade para ver o vídeo dele que ele publicou lá no YouTube. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que, primeiro, em relação ao bispo Renato, o bispo Macedo da Igreja Universal se manifestar contra isso, claro que tem muito a ver, isso é óbvio, e está aqui mais uma prova de que eu não sou defensor da Universal, que isso tem a ver porque os pastores estavam começando a fazer esses investimentos, certamente quando tivessem um pezinho de meia iriam abandonar o quadro de pastores. Então, claro que eles abordando esse tema de forma negativa, eles vão inibir os pastores a fazer esse investimento e não vão deixar de perder, não vão perder essas mãos de obra desses pastores que não vão deixar de sair se for por essa razão. Mas, em relação a devolver as doações, eu já não concordo que tenha que devolver. Primeiro que a pessoa que fez o investimento, ela não fez o investimento na Universal, ela fez o investimento na empresa. A Universal recebeu doação, em forma de dízimo, em forma de oferta. É um papel que cabe à igreja, aliás, é uma decisão que cabe à igreja. Eu não sou a favor que ela devolva, não. Se a doação foi feita, ela tem que ficar. Porém, eu quero deixar claro aqui o seguinte, existem pensamentos e pensamentos. Eu faço parte de um ministério aqui em Pernambuco chamado Assembleia de Deus Novo Tempo. Essa igreja ela tem 6 congregações. Recebemos uma oferta, a igreja recebeu uma oferta de uma pessoa no valor de R$300 mil. A nossa igreja é um ministério que tem 10 anos e não tem nenhum prédio próprio ainda. Todos os prédios são alugados. Tem aluguéis de 12 mil, tem aluguéis de 5 mil, como tem aluguel de R$27 mil da nossa sede, que é maior, aqui no bairro da Embribeira, próximo ao aeroporto de Recife aqui. Quem já vem no Recife certamente vai associar. Então, pela área e pelo tamanho do galpão, é muito mais caro. Essa oferta de R$300 mil daria para pagar quase um ano do aluguel da sede, por exemplo. Ou daria para dar entrada em um galpão, em um terreno, para construir a sede própria. Pelo menos dar entrada e parcelar o restante. Seria uma boa oferta, uma quantidade generosa. Porém, o contador da empresa falou com o nosso pastor presidente e disse, olha, essa oferta ela tem que ter uma origem, tem que saber de onde veio essa origem. E nós sabemos que dentro da lei, a igreja ela não é responsável por saber a origem da pessoa. Se a igreja for investigada, ou a Receita Federal, o que seja, ela tem que dizer, tá bom, a minha origem foi fulano de tal, tá aqui. Fulano de tal fez uma transferência para a igreja. Ela fez uma doação. Doação é recebida. Todo dia, toda hora, todo instante, de R$1.000, de R$100, de R$50, de R$10 mil, de R$20 mil. E a gente não tem como controlar isso. São muitos membros, muitas pessoas que doam, não temos como controlar. O dinheiro está aqui. Quer saber a origem da pessoa, vai lá e investigue ela. Ele poderia ter feito isso. Porém, nós que eu digo a instituição, o pessoal do financeiro procurou essa pessoa, tinha lá o nome dela, descobriram quem era, procuraram ela para saber a fonte de onde ela tinha recebido esse dinheiro e a pessoa, por alguma razão, não quis falar a fonte que ela tinha recebido. E o nosso pastor, de forma muito prudente,
resolveu devolver esse valor. Ele pediu para que o pessoal do financeiro devolvesse para a conta dessa pessoa o valor. E caso a pessoa tivesse interesse de declarar a fonte onde ela recebeu, a igreja ficaria muito grata em receber a oferta, mas teria que saber a origem desse valor. Isso é uma atitude completamente nobre. É uma atitude de alguém, de fato, acima da média, que se preocupa com os fios de cabelo para não ter rabo preso na sua trajetória. Meu pastor é um homem simples. O meu pastor presidente, que eu falo, que é o único pastor que é remunerado no meu ministério. O pastor da minha igreja local, por exemplo, ele tem o seu trabalho fora, ele é representante comercial e suas despesas são pagas com o seu trabalho. E ele está na igreja praticamente todos os dias, realizando cultos, atendimentos pastorais, mas ele não tem salário da igreja. A igreja teria condições de dar pelo menos uma ajuda de custo para que ele viesse se entregar mais para a obra, oferecer mais tempo para a obra, mas ele prefere ter o seu trabalho secular e fazer o trabalho de pastor paralelo, e ele faz com muita excelência. Então, eu escolhi, graças a Deus, muito bem o ministério para fazer parte, onde os meus pastores têm uma prudência absurda, absolutamente ninguém tem uma vírgula para falar dos meus pastores, do meu ministério. Não é uma igreja perfeita, é uma igreja com muitos defeitos, porque a instituição é isso. É um lugar administrado por homens e homens são imperfeitos. Portanto, vai ter defeitos. Mas, em termos de índole, de caráter, de honestidade, não existe uma vírgula para falar dos nossos líderes. Porém, a Igreja Universal não deixou de ser honesta por essa razão, porque não devolveu os 73 milhões recebidos pelo Glados. Não. Se ela recebeu e se ele tem como comprovar, e se ela tem como comprovar de quem veio o dinheiro, a igreja em si, ela está resguardada, como se o meu pastor quisesse simplesmente ficar com os 300 mil reais e fazer o que ele quisesse. A igreja recebeu de forma lícita, estava lá a origem do dinheiro, a igreja diz, olha, está aqui, ó, o membro fulano de tal fez essa doação. Quer saber de onde o dinheiro veio para ele, vai lá e pergunta para ele. A igreja não tem nada a ver com isso. Então, assim, esses comentários que rolam, mas a Universal deveria devolver o dinheiro, na minha opinião, não deveria devolver, assim como a minha igreja também. Não deveria ter devolvido, não, se não quisesse devolver, mas como quis, amém por isso. Né? Uma decisão pessoal dele. Eu, se fosse o pastor presidente do ministério, a não ser que eu soubesse a origem ilícita do dinheiro. Se eu soubesse, olha, esse dinheiro não é de origem ilícita, devolve. Mas só porque a pessoa não quis dizer, ele simplesmente quis se precaver. Eu teria ficado com a oferta, teria investido na obra, mas aí é um pensamento de cada um desenvolve aquilo que quer, cada um tem as suas orientações, e eu creio que o meu pastor, por ser um homem de Deus, tomou a decisão mais acertada, embora talvez a minha não fosse a mesma dele. Em relação ao Gladson, eu não posso falar sobre esse rapaz, não o conheço, pelo que parece está preso, a esposa está foragida, e muitas pessoas estão indo para as ruas defendê-lo, como também tem muitas pessoas alegando que sofreram um golpe pela empresa dele. Então, é uma pessoa que divide opiniões. Em relação à oração que o bispo Romualdo fez por ele, não sei qual a relação que o bispo Romualdo tem com o Gladson, se ele conhece ele, se ele simplesmente orou por ele como oraria, faria oração por qualquer um de nós, não sei. Mas, sobre essa relação da criptomoeda, só para finalizar, o vídeo já ficou um pouquinho maior do que o normal, eu, sendo você, não fazia esse tipo de investimento, a não ser que você conheça muito bem o mercado. Saiba onde você está pisando. Não existe forma de enriquecimento, não existe como você enriquecer sem trabalhar, sem dar duro. Mesmo que o seu trabalho duro seja no escritório, de gravata, no ar-condicionado, mas você está ali trabalhando, captando cliente, fazendo o seu trabalho. Não é obrigado você estar trabalhando no sol quente, pegando pesado. Eu digo trabalhar duro da forma que você escolheu, que você se preparou. Eu sou formado em jornalismo, mas eu não exerço a função de jornalista, porque o salário de jornalista é muito baixo. Trabalhei na Prefeitura do Recife, pedi desligamento, eu pedi o desligamento e voltei a trabalhar como vendedor de automóveis em uma concessionária. Estou exatamente nesse momento abrindo a minha própria concessionária, juntamente com um outro amigo, em sociedade estamos abrindo a nossa própria empresa, e isso é fruto de trabalho, muito trabalho. Trabalho duro, mas não é duro de pegar pesado no sol quente. Vender carro é um trabalho tecnicamente fácil de fazer, se você sabe fazer, não é? Mas eu não aconselho você fazer investimento naquilo que você não conhece, qualquer coisa que seja. E se de repente, muitas pessoas, por eu ser muito ativo nas minhas redes sociais, muitos colegas meus, quando estão em algum projeto de marketing multinível, ou investimento em criptomoeda, qualquer coisa que seja, sempre vem ali no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, olha, eu queria conversar com você um assunto. Eu já capto na hora a mensagem, eu digo, certo, esse assunto que você quer falar comigo é sobre marketing multinível, ou criptomoeda, ou esse tipo de pirâmide, eu agradeço, mas eu não tenho interesse. Não, mas eu não quero nem ouvir. Não, não quero nem ouvir. Não tem espaço. Não quero. É zero meu interesse para esse assunto. Não conheço, não quero conhecer. E eu só não vou dizer que tenho raiva de quem conhece, porque não se reflete a realidade. Mas para completar o texto, não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. Só em termos de complemento ele se encaixa. Então eu, particularmente, aconselho você a não fazer esse tipo de investimento. E, logicamente, você que é pastor, só para finalizar agora sim. Você que é pastor, quer sair da Universal, mas tem medo porque você hoje não tem uma reserva. Meu amigo, se você que prega a fé não crê naquilo que você fala, você devia ter saído daí há muito tempo. Você é um falso profeta. Assim como o pessoal do canal de Denúncia fala. Porque tu fala que tem que viver pela fé, que tem que dar seu tudo, tem que ficar na mão de Deus e tudo, cara. Não tem coragem de fazer a mesma coisa? Então, tu é um falso profeta. Tu não acredita naquilo que tu mesmo fala. Agora, se você realmente crê naquilo que você fala, mas não concorda com o sistema, pode sair que você vai arrebentar lá fora. Quer seja como um empresário, como um funcionário bem-sucedido, como um pastor de um outro ministério, não importa.
Mas você sabe muito bem que você vai conseguir desenvolver o seu trabalho e o seu trabalho vai dar certo. Agora, se você está aí simplesmente por estar, já deixou, o Espírito Santo já saiu de você como saiu de Saul, e você está sendo atormentado por um espírito maligno, irmão, chama alguém para tocar harpa para ti, para afastar esse espírito mal, porque teu fim não vai ser legal. Tá bom? E você que quer mandar mensagem para mim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Instagram. Pode falar no meu WhatsApp. Esse meu WhatsApp é o que eu uso para trabalho, é o que eu uso para pessoal, é o que eu uso para responder qualquer pessoa. Não tem problema, pode ficar à vontade para falar. Mas é esse o meu assunto de hoje. Sobre a criptomoeda, para mim é uma furada, eu não conheço, não gosto. Sei, é uma furada que eu digo que eu não conheço. Né? Mas já falei aqui, tem amigos que investiram, se deram muito bem no início. Hoje, por exemplo, esse amigo meu não investe mais, não quer mais saber. Ele acha que já ganhou o que tinha que ganhar. E assim vai, cada um tem seu limite. Paulo disse, uns têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer carne. Veja qual é a sua fé e vá em frente que Deus é contigo, tá bom? Um grande abraço para você que nos acompanhou. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para quando os vídeos forem lançados aqui no canal, eles serem apresentados para você estar sempre por dentro, tá bom? Muito obrigado, gente, muito obrigado pelas mensagens, um grande abraço para vocês e até a próxima.